começar um bate-papo aqui sobre o World Cosplay Summit. E aí temos no palco 6 campeões do concurso. Alguns deles foram no Japão e venceram lá também. Vou falar um pouquinho da experiência deles no mundo cosplay e como é participar de uma competição internacional. Então aí, galera, quem começa? Juno? Começa falando sua vida no cosplay. Oi! Quem vai começar, na verdade, é o Mãozão aqui. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Renan Guiar, nós conhecemos como Mãozinha. Esse aqui é o Juno Geraldão, meu parceiro, né? A gente foi campeão em 2009. A gente participou com o cosplay de One Piece, né? Aí a gente pegou a vaga no mercado Mundo Mix, né? E na final a gente conseguiu levar o primeiro lugar e foi pro Japão, né? Representar o Brasil. Eu nunca tinha participado do WCS. Eu participei a pedido do Geraldo, né? Ele falou, vamos fazer o WCS? O que eu quero perder? Eu já faço cosplay, que mal vai ter participar? Esse mal foi quando eu conheci o Japão de graça, né? Tudo pago e tudo mais, né? Pelo WCS, fantástico. Aí chegando lá, tem as duplas, tal, campeonato. A gente não pegou colocação, mas a gente representou bem, fez bastante bagunça. Aposto que o pessoal vai fazer tão cedo pela bagunça que a gente fez. Lembra? É verdade, tipo, a gente fez bagunça principalmente no Japão. Não é nem bagunça, a gente se divertiu muito, porque no Japão eles... Dá pra ouvir? Acho que dá. Então, no Japão eles oferecem, por exemplo, a gente chegou lá e eles oferecem cerveja logo que a gente chega, justamente para o pessoal se enturmar e ter a integração, que eles falam que é mais importante no WCS. E acho que esse é o fator mais importante do WCS, integrar novos países, culturas. A gente tá no Japão para fazer cosplay, mas mais que tudo, representar nosso país. Sensibilizar o cosplay é importante, é um concurso, mas você não fica 24 horas por dia fazendo cosplay. Você, tipo, tá lá para se divertir com todo mundo, conhecer o pessoal e conhecer o Japão, né? Tudo que tem a oferecer. E cosplay não é só você fazer, chegar no evento e olhar pra ninguém, né? Todo mundo junto, a galera conversando e tal. E tem uma interação, né? Então, vale a pena tentar, pessoal, se vocês conseguirem pegar a seletiva e ir pro Japão pelo WCS, vale muito a pena. Deixa eu passar agora pra Gabriela. Olá! E aí, seus viciados? Para de jogar, olha pra gente aqui, ó. Ele gosta de Eu atenção. sou o Gabriel. Falar. Eu sou o Gabriel, mas conhecido como Yoga. Ninguém vai olhar mesmo, né? Tá todo mundo jogando. Mas tudo bem, eu vou falar pra vocês aqui na frente. Vocês são legais. E vocês param pra me ouvir. Mas eu vou deixar a Kaone falar um pouco. Vou passar pra você e pra Mônica. Nós somos os únicos que ganharam com um trio. Eu, ele e o Edwin dele. E os dois ganhamos com um trio. Eu não sei se eu erro. E em 2010, aí nós fomos pro Japão. Ficamos em segundo lugar lá, empatado com a Tailândia. Dois portugueses foram jogar tênis e voltaram descalço. Tá vendo? Dá. Tá, gente, ó. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Yoga. Eu ganhei o WCS 2008 com uma outra dupla, a Jéssica. A gente ganhou o Mundial. Em 2010 eu fui com a Kaori, aí a gente perdeu pra Itália. Mas aí veio o Sayamori que vingaram a gente e ganharam da Itália. Muito obrigado aos dois, agora você pode se apresentar. Meu nome é Maurício, eu e minha irmã Mônica, a gente representou o Brasil no Japão por 2 vezes. Primeira vez em 2006, foi o primeiro ano que o Brasil teve na competição. A gente foi para o Japão naquele ano, a gente venceu o Mundial com Angel Century, que é um mangá. E esse ano a gente teve a oportunidade de vencer aqui no Brasil de novo e ir para o Japão, representar o Brasil e vencer lá no Japão de novo. Então, nós somos a única dupla bicampeã mundial no WCS do mundo todo. Esse ano a gente foi com Final Fantasy XII, eu fiz o Vampire e ela fez Aeon, a última. E agora eu vou deixar a Mônica falar um pouquinho. Bom, o Vermelho falou
E a gente é a primeira dupla que conseguiu o score perfeito no WCS. A gente tem a nota 100. Isso nunca aconteceu, que é a nota máxima do WCS. Em 9 anos de concurso foi a primeira vez que aconteceu. Aí agora eu vou deixar o Ed falar, o boss do além, que está ali atrás. Ed, fala uma coisa. Eu vou falar 2 horas? Tá bom, viu? Bom, vocês falaram muitas coisas sobre WCS, como começou, e se já foi campeão, não foi. Mas eu acho interessante como que cada um entrou nesse mundo de cosplay. O Renan falou que foi o Geraldo, o Juno, que puxou ele para esse mundo estranho. E cada um de vocês, como foi? Como que entrou no mundo de cosplay? Por quê? O que você sente com isso? Se vestindo como seu personagem preferido? Ô Ed, a gente não entendeu o que você falou, mas tudo... Ele Não entendeu? O que você sente ao vestir cosplay? Então é o seguinte, vou falar pausadamente. Vocês falaram agora sobre a primeira entrada do CS, os primeiros títulos e tal. Quero saber o que motivou cada um de vocês a entrar nesse universo de cosplay. E o que vocês normalmente estão ganhando com isso? Aquilo motivou. Não essa cerveja aí, tinha um monte de bonequinho ali. Isso motivou. A viagem aqui no Japão. Eu acho que é o que mais me motiva hoje em dia é bonequinho. Também é tudo marmanjo. No Japão. É tudo marmanjo, tem que tomar cerveja mesmo. Mas então, o que motivou vocês a entrar no mundo de cosplay? E o que essa sensação traz pra vocês? O que vocês têm de sensação de se vestindo como personagem preferido? Eu sempre gostei de anime e mangá, e eu particularmente fazia teatro desde molequinho, e eu queria meio que interpretar personagem legal, não coisa de livro, de coisa de vestibular, que era muito chato esse teatrinho que eu fazia. E aí eu busquei isso no cosplay, mas foi mais como hobby. Eu tinha como profissão atuar, e como hobby ficou sendo um cosplay, um complementar. Acho que isso que me trouxe pro cosplay, e o que me fez continuar foi que eu conheci muita gente lá, conheci uma galera, conheci minha namorada, a Gabriela, a bonitona ali. Não que a Mônica não seja, desculpa. Não, mas... Bom, próximo. É assim que as coisas funcionam, Pode brigar aí, né? Cada um. Eu comecei a fazer por causa que eu sempre gostei muito de super-herói, anime, mangá. Eu jogo muito videogame, eu jogo videogame todo dia. Eu posso ir na academia, posso ir trabalhar, mas eu jogo videogame todo dia. Eu sempre gostei muito, né? Aí, tipo, o cosplay é meio que uma maneira de, tipo, ser um personagem um pouco, de sair da tela do videogame. Eu tenho admiração por um cara de videogame, eu tenho admiração por cantor. Eu posso ver, tipo, a Rihanna e a Britney, eu olho, que bosta. Aí eu vejo o cara lá matando todo mundo, nossa, esse cara é um animal. Aí, tipo, pela admiração que eu tenho nos videogames, eu comecei a materializar os personagens, né? Fazer um cosplay. A questão do WCS é de participar. Eu não sei se o sonho de todo mundo aqui é assim, mas o meu sempre foi. Você começa a assistir jazz, o Cavaleiro do Zodíaco, ver o Japão, aquele monte de gente feliz, todo mundo comprando revista, gibi, bonequinho, tudo aquilo que sua mãe nunca deixou você ter, nunca comprou pra você. E aqui você quer comprar quando você ficar mais velho e não tem dinheiro porque é muito caro. No Japão, isso aí tem a rodo. Você compra um Big Mac, já vem 3 bonecos, todo mundo, tipo, falando sério. Aí você fala, puta, quero ir pro Japão, quero ir pro Japão. Aí você vai na internet, 20 mil reais. Aí você fala, puta, eu nunca vou pro Japão, né? É um sonho que fica na sua infância. E o WCS resgata isso. Fala, nossa, eu posso conhecer o Japão pelo cosplay, que eu acho que é o que eu mais gosto. Nossa, que sonho, que sonho, que sonho. Aí é um sonho que você ganhar, né? E pra mim que eu ganhei foi mais legal do que eu pensava. Por causa daquilo é tudo perfeito, do jeito que eu pensei, e ninguém te discrimina por você gostar de bonequinho, por você gostar de videogame. Você não é criança, você é normal. Você tá cultura dentro, você gostar de videogame, gostar de bonequinho e ficar lá. Então, tipo, eu por mim passo da WCS na minha vida. Eu preciso de mais tempo pra pensar a respeito, planejar. Mas subir naquele palco, um monte de gente, tá com o seu personagem no palco e todo mundo querendo ver o que você tem pra fazer e dele pra aplaudir, não tem como explicar, é a melhor coisa que existe. Todo mundo tenta aí, vai. Eu comecei em 2003, depois que eu acompanhei um amigo para um evento de anime, eu gostava já de animes, mangás e jogos, e achei legal aquela coisa toda, né, o pessoal se vestindo, acabava conhecendo mais gente que gostava da mesma coisa, né. Aí eu fiz o meu primeiro cosplay de Twist, do Final Fantasy VIII, e daí me envolvi. Eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, então com o cosplay eu gostava muito mais da parte de fazer do que de apresentar.
Eu vou ser sincero, quando eu comecei, na verdade antes de começar, eu achava cosplay a coisa mais estúpida e eu achava que fazer cosplay muito idiota. Meu irmão, ele ia em evento desde pequenininho, assim, desde pequeno inteiro, desde 2000. E ele trazia as fotos, naquela época não tinha máquina digital, aí trazia foto. E aí eu olhava para aquilo e falava, nossa, eles estão indo de cosplay, mas é pelo stand, né? Tipo feira da informática, feira do automóvel, que o pessoal fica fantasiado, fica as modelos parados na frente do stand. Ele chegava na casa e falou, não, o pessoal vai assim pro evento. Eu falei, como assim vai assim pro evento? Eles vão fantasiado. Ah, mas eles não pagam pra entrar. Não, eles pagam e vão fantasiado. Isso se chama cosplay. Eu falei, nossa, que bando de idiota, meu. Essa foi a primeira visão minha de cosplay. Quando eu fui em 2004 no Anime Friends, até aí pra mim tudo era desenho animado e o resto, aí depois eu descobri que era anime separado. Igual eu assistia Zillion pra mim era um desenho, não era um anime, né? Eu tinha esse conceito na minha cabeça. E aí a primeira vez que eu fui em 2004 no Anime Friends, e eu fui com uma fantasia de teatro. E pra mim aquilo era cosplay. Meu irmão falou assim, não seja estúpido. Não vá assim para o evento. Eu falei, eu vou. Eu tô com fantasia. Eu tô igual o povo lá, eu vou de fantasia. Mas é uma fantasia de teatro. Eu falei assim, não tem problema, isso é cosplay. E ele vai ter uma história tão absurda e o povo tão acreditou. E aí começou, e eu começava... Eu não levei, nunca... No começo eu não levei cosplay a sério, até os 2, 3 primeiros anos. Eu tava muito nem aí não porque era cosplay. Aí depois foi indo. É basicamente assim que eu comecei com cosplay. Muito bonito, agora eu vou passar pro Saia Mônica. Só pra falar, foi os 2 primeiros cosplays que eu vi no evento na minha vida. Eu tava entrando no Anime Friends em 2004, aí tava jornalista do Estadão puxando eles pra fora junto comigo. Vamos tirar uma foto pra sair da capa do Estadão. Foi nós 3, eu lembro disso, saiu nós 3, eles 2 e eu na página do Estadão. Nossa, eu nem lembrava disso. Bom, eu comecei a fazer cosplay tem 10 anos já. Meu primeiro contato com cosplay foi quando eu fui no meu primeiro evento de anime, que foi no AnimeCon. Eu fui comprar um VHS Sailor Moon na época, que não chegava nada aqui no Brasil. E aí eu tinha uma amiga que fazia cosplay, eu conhecia ela, ela falou, tem um evento lá, e capaz que tenha, né? Eu queria um filme lá que não tinha aqui. Aí eu fui, a menina foi de cosplay, aí eu vi todo o povo de cosplay, eu falei, qual o problema dessas pessoas? Eu achei que eles estavam sendo pagos, achei que era divulgação de alguma coisa. Aí, conversando, eles falaram, não, a gente faz, aí eles explicaram o lance do hobby e tudo, e aí eu falei, legal, interessante. Aí eu parei pra pensar, eu sempre quis trabalhar com moda, sempre quis trabalhar com roupa, com confecção, acessórios, coisas, eu falei, vou tentar. Aí eu nunca pude cursar a faculdade de moda por ele, por questões, aí eu falei, no meio de extravasar essa vontade que eu tinha de criar e de trabalhar com pessoas, isso tudo. Aí com o passar do tempo eu fui evoluindo, né, isso foi em 2001, 2002. Aí chegou 2006, quando anunciaram que a WCS o Brasil ia participar, né, da WCS. Aí eu falei pra Mônica, vamos tentar, é a nossa chance. E aí eu tive a ideia e a gente resolveu acreditar e investiu um pouco mais. Aí foi isso a nossa entrada no cosplay. Bom, eu comecei a fazer cosplay em 2003 por causa do meu irmão. Tipo, ele queria ir no evento, eu nunca cheguei em evento, eu fui ele a primeira vez que ele foi. Aí ele, não, vamos, não sei o que, aí eu fui já de cosplay, aí não parei mais. E aí o negócio da WCS que o meu irmão falou, assim que a gente viu, que anunciou o concurso, a primeira ideia que ele teve já foi Androcentric. Aí eu lembro que meu pai até falou, nossa, tipo, 6 asas, a gente nunca fez asa na vida. Nas primeiras asas que a gente fez, foi uma 6 de Androcentric. A gente falou pena por pena, aquilo foi uma coisa bem exótica, podemos dizer. E a gente também, uma curiosidade, que a gente fez a primeira dupla, que foi teve uma audição, foi no Buka Matsuri, a gente foi a primeira
Irmãozinho, vamos lá. O final eu lembro. Bem, nesse ano teve a limitação de não poder usar o áudio japonês, né? Eu lembro que você contou uma história que queria fazer uma apresentação sem voz. Manda aí. Na verdade a gente conseguiu, para fazer as vozes dessa apresentação, a gente conseguiu os dubladores oficiais aqui do Brasil, O Fullmetal, né? do Ed e do Al. Eles chegaram a dublar, só que a dublagem ficou horrorosa, assim, tipo, era uma entonação de medo, assim, sabe, tipo, sei lá. E aí o cara falava meio, você está aí. Era pra ser, você está aí, cara! Ficou meio, você está aí. Ficou meio estranho as vozes. Então a gente resolveu fazer um esquema sem usar voz nenhuma, assim. Se ganhasse pra ir pro Japão, já não precisava fazer outro áudio, já apresentava a mesma performance, né? E aí eu falei uma coisa mais poética, que era um desafio fazer a apresentação sem usar voz. E realmente acabou sendo um desafio, porque A gente teve que passar o que estava acontecendo sem falar nada pra ninguém. acabou virando uma grande pancadaria, mas pelo menos a gente cumpriu esse objetivo e foi uma apresentação meio de última hora, porque a gente não sabia direito se ia fazer ou não ia, então a gente juntou um monte de efeitinho, colocou no palco e deu certo, virou isso aí. Que a gente montou umas 3 apresentações, mas nenhuma ficou boa bastante. A gente chegando no ano anterior, falou, a gente tem que fazer justo e subir no pódio, tem que fazer uma coisa boa. Fizemos uma, não ficou legal, descartamos. Fizemos uma, não ficou legal, descartamos. Foram 6 meses fazendo a apresentação e descartando, porque não ficava bom bastante. Essa foi a melhor de todas, né? A gente pegou o quê? Segundo lugar na final. Esse ano vocês ficaram em segundo lugar, né? Na questão falando de One Piece, a apresentação que levou vocês ao título brasileiro. Vocês usaram bastante material reciclado. Eu acho que foi um grande feito no WCS, porque todo mundo gasta muita grana. E vocês participaram do WCS com musical e com cosplay de baixo custo, né? Usando papelão para fazer o cenário e tal. Conta um pouquinho sobre isso aí. A gente gastou muito dinheiro, gastei acho que uns 20 reais, velho. Foi dinheiro pra caramba. A gente brigou porque era 5 reais na papelaria e ninguém queria pagar. A gente foi embora, deixou as coisas na papelaria. Voltamos no outro dia pra buscar. E foi eu que paguei, você não lembra? A gente brigou de metade ainda. Não, na verdade a gente usou material reciclado, papelão. Mas porque, além de ser barato, é muito fácil de transportar. É muito leve, você tipo, pode sair no chute de qualquer jeito que ele estraga, né? Só massa. Tipo, não é uma coisa frágil, é uma coisa prática. A gente tinha um barrilzão que a gente levava tudo dentro, então já servia de mala, e servia de cenário, e servia pra tudo quanto é coisa. E a gente só pegava coisa que ele ia usar, coisa minha, coisa dele, coisa da irmã dele, saia pegando e fazendo cosplay. A gente gastou em média 200 a 300 reais. O cosplay ficou barato, ficou 120, 130. A gente gastou muito no cenário, tá? Mas chegou aos 300 reais mais ou menos, né, pra cada um. Mais ou menos isso. E eu acho que pra fazer cenário não adianta você investir muita grana ou comprar material da hora. Acho que tem que ter criatividade. No ano que a gente foi, eu escrevi que criatividade, papelão nos levaram para o Japão. Então acho que é mais criatividade que conta na hora de fazer cosplay. E novas técnicas. A técnica que a gente usou foi papelão, que é barato, mais leve, mas foi mais por isso que a gente usou. Acho que a gente ganhou pela animação do nosso ano do One Piece, né? Você pode ver na apresentação que é bastante nítido, mesmo tendo uma armadura e tal. A gente conseguiu colocar no One Piece que era roupa mesmo, a gente voava no palco quase, então foi bem simples, mas foi genial. Vamos pro Gabriel? Ó, Gabriel. Eu? Só um minuto. Agora sim, uma apresentação boa mesmo. Você acha pra caramba, hein? Qual é? Terceiro elemento. Lembrando que é a apresentação aqui no Brasil. Pode abrir. Pior que arrepia toda vez que vem. Essa foi uma das apresentações mais curtas, né? Da história do WCS. E aí, como foi fazer isso? Bom, eu já tinha começado a armadura há muitos anos atrás, que eu ia fazer a Lene originalmente. Só que acabei mudando de ideia, queria fazer a Silméria, aí eu comecei com o Gabriel, a gente decidiu de fazer o WCS junto com
A gente ia fazer Mario. Aí acabamos mudando de ideia, mas ele falou que tinha uma ideia de voo. Aí eu falei, pô, então não tem como vir profile. Eu já comecei a fazer armadura mesmo. A gente juntou as duas coisas e demorou. Aí ele tava na dúvida só do personagem. Ou ia fazer o Arden no começo, ou um personagem mais mal, alguma coisa assim. Tem o Kranos. Mas ele é meio estranho, assim, a pele dele é meio morto-vivo e tal. Aí ele topou. E foi assim que a gente acabou decidindo essa apresentação. É isso. Então, é que assim, eu vejo com televisão e eu sempre gostei. Aí eu falei assim, eu tenho mais, vamos usar uma grua. A grua, se você prende uma câmera na frente, ela vai. Pra que não? Por que não prender uma pessoa e a pessoa também não vai? Até porque eu não peso muito mais que uma câmera mesmo, então. Olha, ainda bem que ela é magra. Porque olha, com 45, pior que ela engordou, ficou com 47 quando a gente foi pro Japão. Foi pra 50, acho que é alguma coisa assim. 2 quilos a mais, né? Ah, mas faz diferença. Sei lá, a gente ganhou. Muita gente falou muito dessa apresentação, apesar dela ser curtinha. É que a gente fez ela vai num embalo só e é um impacto só, sabe? Tipo, qualquer coisinha ali que tivesse sido estendida ia quebrar as pernas da apresentação. E aí a gente perdeu pra Itália por 1 ponto. Foi muito tenso isso. Mas você não vai passar um vídeo da gente sofrendo, não. Vou passar pro Sai pra Mônica já. É de 2011? Agora é uma apresentação boa que ganhou no Japão também, né? Ela perdeu por 98 a 97. E esses são os testes de voo dessa vida. Agora é a minha vez. Até 2011, agora até 2012. Agora vamos passar pro Sai pra Mônica. Ó, tô com os 2 microfones. Eu acho que tem que mostrar uma coisa do Ryoga. Né, Ryoga? Eu acho uma puta falta de sacanagem isso. Ele vai mostrar o drama, eu e a Kaori, quando tava anunciando o resultado, só faltava anunciar a nossa nota. Olha lá, é muita sacanagem. E ficava mostrando a gente e a Itália, a gente e a Itália. The World Cosplay Summit 2010, the World Champion goes to Anthony Yamada, Hajime, Itália. É importante saber perder, né, Ryoga? Só eu sei o que é ir lá ganhar e perder. Eu não sei mesmo o que é ganhar, ele só ganhou lá. É muito Tudo lento. na boa, sem saber. É horrível assim. Não sabe. É ruim. Pior que assim, eu não acho que a gente merecia ter perdido pra Itália. Não, e a Itália tá com 98 de novo. Ela nota da Itália, 98, a gente tá com 98 de novo. Só que a gente ficou com 100, né? Oi, vai passar do Brasil e do Japão ou só do Brasil? Vou passar depois no Japão também. Ah, beleza. É que tem mudanças, né? Depois da nossa mudança, vocês mudaram tudo. Então a gente passa do Brasil, vocês comentam, falam o que mudou, e a gente passa do Japão e passa a premiação do Japão. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, essa foi a nossa apresentação. Baseada no game Final Fantasy XII, os personagens são Valkyr e a Última. A ideia dessa apresentação
surgiu faz um bom tempo, que eu sempre quis fazer alguma coisa meio musical, mas eu nunca tive muita confiança, assim, de cantar e, sei lá, eu nunca fui muito confiante, mas eu sempre gostei muito de palco, gostei de interpretar. E a Mônica, ela é mais forte que eu e ela sempre quis fazer a música. Eu fico Sempre que tem alguma coisa de força pra fazer, é a Mônica que vai na festa. E aí a gente falou, bom, o que a gente é bom? Interpretação e força física. Então vamos lá, vamos ver o que vai fazer. Aí a ideia da última surgiu uma noite e eu falei, puta merda, Mônica, sempre muito legal a gente fazer a última, né? O Beijo. E eu sempre quis fazer o Baldur. Desde 2007 é um cosplay que eu queria muito fazer quando saiu o jogo. Aí eu falei, não tem nada a ver comigo, né? Ele é todo barulho pirata, né? Aí eu falei, sabe o que? Caguei. Fazer porque eu gosto. Porque eu quero. E aí eu falei, isso também na cara da sociedade. É porque o Maurício, a gente sempre tem que falar que ele faz o que ele gosta. Tanto que assim, em 2009 a gente fez Gada Escola, depois fica no ar, ele fez o Simaí. Só que o sonho dele era fazer o sorteio, tanto que ele fez uma parada pra do Japão. Aí eu fiz o Simaí porque eu falei, puta merda, eu achei o tecido que é mó legal, né? Vou fazer a dancinha Só que mesmo. aí ele se acha Aí eu acho uma bosta, porque eu sinto aquele chapéu do inferno. faz uma música mesmo, vai ficar bom. Essa vez foi no espírito freestyle. Aí foi freestyle, eu já pintei de azul, já pintei o corpo inteiro, quem quer pintar metade do corpo, só Tem que cagar, né? Aí foi isso. E foi isso, aí a gente ganhou aqui no Brasil. Aí como vocês podem ver, a nossa apresentação é 90% musicada, né? Então é uma música em português, que eu escrevi a letra, né? Fiz com base na música do Aladdin, As Vintes da Arábia. Aí a pessoa pergunta, mas por que Aladdin? Porque eu quero. Simples assim. E por quê? Porque assim, a ambientação de Final Fantasy XII é uma coisa meio deserto, uma coisa meio assim, eu achei que ia super a ver, a música é meio com do filme. Não, E foi isso. só uma coisa, antes de encher nosso saco, vai jogar Final Fantasy XII, cara. Ele não enche meu saco depois. Ou vai ganhar o CS, não enche. Aí foi isso, e agora a apresentação que a gente fez no Japão, que a gente teve que traduzir a música. No Brasil foi um amigo meu que cantou pra mim, em japonês fui eu mesmo que cantei. É verdade, e eu nunca me E dou. ficou isso. Ah, é? Não, você não cantou. E aí, vamos ver. Finalmente ele cantou. E também eu nunca me dublo. Quem me dublou no Brasil foi a Yuki. E quem me dublou no Japão foi a Akemi. A Akemi, uma lobita desse tamanho, falando igual o Exu. É muito engraçado. Quem conhece a Akemi vai lembrar. A Akemi desse tamanho, fazer minha voz de Yuki. Muito bonito. Aí no Japão saiu bem mais tal. Essa foi a nossa apresentação. No Japão, a diferença é que a gente fez um ensaio para ir pro Japão, sendo que na seleção brasileira a gente não ensaiou nem uma vez. No Japão a gente saiu uma vez, aqui a gente Foi saiu aqui no Brasil. Não cabia em lugar nenhum para ensaiar, então a gente ouviu a música e cada um fez a sua parte na hora. Foi o mais freestyle possível. Foi muito engraçado. A gente, vamos fazer isso porque vamos. Só que o cara não ensaiava, o apartamento é pequeno. Dava pra montar a última inteira. Aí deu certo. Aí foi isso que aconteceu. Deu tudo certo, que bom. Vamos falar um pouco do momento da premiação. Vocês tinham noção que, quando vocês viram todas as outras apresentações, vocês imaginaram que dava para ganhar? Agora eu vou só relembrar 2006. Teve o mesmo gostinho, vamos ver? É legal que o locutor de 2011 falou que o Maurício chorou de novo. Não é incrível, a gente ganha, ele chora. Se ele não chorar, a gente não ganha, não dá? Ele sempre chora. É assim que nós falamos de paisagem. Isso
é desequilibrado, é chovendo. 世界コスプレサミット2011栄えある総合優勝に輝いたのは The World Cosplay Summit 2011 The World Champion goes to... Eu tava tendo um neném aqui, sabe? Então, Maurício, depois que você assistiu todas as apresentações, o que foi legal das outras duplas? Até se você quiser eu posso repetir a apresentação deles aqui, mas você tinha noção que dava para ser campeão? Então, foi na hora, assim, vendo ali, a emoção é completamente diferente, então você não sabe o que vai acontecer mesmo. Você viu todas, você viu o público reagir àquela, você sabe quem foi melhor e quem não foi tão bem, mas eu achei que a Tailândia ia levar alguma coisa, porque os cosplays deles era a coisa mais fantástica ever, e eles estavam super bem cotados ali. Aí a hora que anunciaram em terceiro lugar, que era... Foi a China. A China, eu falei, legal, elas mereceram dar bonitinho. Aí eu falei, aí anunciaram a Itália em segundo lugar. Não, aí eu falei, Mônica, tem que ser a Tailândia, porque senão a gente não vai levar nada. Ele tava com muito medo. Aí eu falei, que bosta, tem que ser a Tailândia, Mônica. Aí anunciaram a Itália. Aí eu falei, cagou. Aí anunciaram a gente, drinks. Não, e o engraçado é que a gente foi número 11 em 2006 e 2011. A gente tirou o mesmo número Foi sorteio agora. Em 2006 eles escolheram a prova e em 2006 foi o sorteio. Agora foi... Ele tirou 11 de novo. Mas tem que ser 11, né? O quinto e o quarto lugar foram bem surpreendentes. Foi em quinto lugar foi a Holanda, que foi o prêmio especial, que é o prêmio da peruca, mas as meninas não usavam peruca, então... Foi um prêmio que mistério. Coxinha, não sei. E a Austrália ganhou o melhor cosplay. Só que a Austrália empatou com a Coreia. Mas a Austrália mereceu muito, porque o Hunter D tava a Carmela sem bigode, o D tava bem legal. E foi isso, eu gostei. Acho que a China mereceu muito esse lugar. Bom, assim, eram os personagens ali, não tinha como falar que não era. Tava muito bem caracterizado e foi uma apresentação legal, foi bem empolgante. Bom vestido, então? Vamos dar uma olhada. Eram Dynasty Warrior 6, a Zenji e a Tailandia. Elas tinham um coreógrafo? Elas têm coreógrafo? Tem, a China, a dupla chinesa fotógrafo, eles têm patrocínio para roupa, patrocínio para acessório, patrocínio para peruca, é toda uma estrutura por trás da dupla chinesa. E aí elas nunca ganham no final das contas. É um outro nível, mas nunca ganhou. Essa foi a apresentação da China. Bom, a gente tá falando de coisa boa, né? Vamos falar agora de problemas. Eu sei que todo mundo passou por alguns maus bocados indo no Japão. Seja material que estragou, que extraviou, as caixas não estavam de acordo com a cubagem, aí tem que desembolsar uma grana. Explica um pouco pra galera como que é isso, cada um que passou. A gente teve problema com tudo esse ano. A gente literalmente quase não embarcou. A gente chegou no aeroporto de antecedência, com o voo fechando em 15 minutos. A gente teve problema com o tamanho das caixas, com o peso das caixas. A gente teve que desmontar a caixa que a gente fez. A gente embalou tudo no aeroporto. A gente abriu tudo no saco do aeroporto de Guarulhos, jogou as coisas no chão e foi embalando de novo. A gente embarcou com oversize, com excesso de peso, excesso de volume, excesso de tudo. A gente pagou um dinheirão pra ir. E o outro medo que a gente tinha é que a gente estava usando o lançador de confete, que era o POC, que era baseado em impressão de ar. Aí eu falei, puta merda, será que vai rolar? Porque o avião, ele tem a mudança de pressão, então eu não sei se a pressão interna é a mesma, eu não sei se ele é funcional ou não. Mas o mais legal foi assim, a gente chegamos no Japão para pegar as bagagens. Cadê minha animação? Extraviou minha bagagem. Um pedaço
ser a última. O cosplay que ele ia usar na final. Extraviou o pedaço do cosplay, a gente não achou até hoje, onde tá, está no Japão, está aqui, está na Alemanha. A gente fez de novo no Japão um pedaço A gente do correu cosplay. na rua em 99, comprou bambolê, arame e fita crepe e fizemos ali na hora. Prometeu que fizer. Mas pelo menos foi armação só. E aí pra voltar, a gente mandou os cosplays de navio pra cá e eles não chegaram até hoje. Nossa, Então, não sei como não sabe o que aconteceu. Tá vindo. O correio entregue ia demorar tipo 3 meses. Agora, quem sabe até o ano que vem chega. Tudo é de bom. Correio é tudo de bom. Em 2010 eu e o Gabriel, a gente não teve muito problema porque nós fizemos a grua, porque ela não ia dar o peso. Então a nova versão a gente ficou com 20 quilos mais ou menos. A gente conseguiu enfiar numa caixa lá e a companhia aérea não implicou. Então eu consegui despachar as asas, a grua. Chegou sem problema, a gente não teve que pagar extra. Só que a gente não levou cenário, porque nem ia caber. Então a gente teve que fazer lá o cenário. Agora, eu sei que da primeira vez que ele ganhou em 2008, ele se ferrou. Em 2008, eu tive que pagar R$2.000 para despachar o Django. Aí eu deixei ele lá no Japão, porque eu gastava 300 pila para fazer aquilo, eu não ia gastar 2.000 para trazer de volta. Porque não dá. A lutança é tenso o negócio. Eu gosto mais quando é a Ana e a Tam, elas são mais felizes. Mas teve um problema na moto em 2010. Meu capacete encolheu e dobrou no meio ainda por cima. E o cinto quebrou. Então minha armadura chegou uns pedaços inteiros. Ela tá chorando de barriga cheia, tá, gente? Deu pra arrumar, mas mesmo assim. A armadura já tá imperfeitinha já. A armadura sem o cinto, só que ainda tá tudo. Dá pra arrumar, dá pra usar. Dá pra arrumar, mas Já os Júnior irmãozinhos tiveram maior de todos os problemas. arrumar aquelas coisas de frágil não tá tirando. O único problema que eu tive é que eu não consegui comer tudo que eles me davam. Então, tanta comida, tanto hambúrguer que eu não conseguia comer tudo. Foi um perrengue passar 15 dias no Japão. Realmente. Eu tinha um problema também. Eu tive que jogar roupa fora para trazer boneco. Eu joguei cueca fora, joguei camiseta fora, joguei pijama fora. Eu comprei mais de 100 bonequinhos e não cabia na mala. Eu tive que jogar toda minha roupa fora para trazer bonequinho. A gente passou um perrengue assim, que foi uma parte muito complicada da viagem, quando o sapato, o tênis do Bonzinho começou a se desfazer, mano, começou a esfarelar. Que era muito velho, estava no armário há mais de 5 anos e começou a esfarelar no meio da rua. Aí fiquei dando chinelo na BCS. Foi muito integrante que usava chinelo. Acho que foi o maior perrengue de todos os da BCS até agora. A gente não teve nenhum problema, o pessoal foi super legal com a gente. E lá não tem 44. Quem falar precisa de baixar tênis não vai achar. Aconteceu mais uma coisa quando eu voltei também. Na hora de passar na alfândega lá, o cara me pensou, falou, não, pode passar com as malas e tudo mais. Aí chega o Gabriel atrás com a caixa da grua. O que é isso aí? Não, é negócio de televisão. Vai pra fila. Pô, eu tô com ela ali. Não posso. Somos uma dupla! Somos uma dupla! Aí o cara lá não falou, você, pode voltar aí pra aqui na fila. Não, e nem eu virei pro cara e falei assim, ó, isso aqui é grua de televisão. Cara, você não tem que olhar isso. Eu falei, não, tá viajando. Você não vai acreditar, a gente veio, não tem valor nenhum. Foi bosta. Aí o cara deixa a gente passar, depois de chão. Eu caio, mas eu não caio sozinho, essa é a regra. É uma dupla! Então, no fim, o recado é que tem que estar preparado para tudo, né? De repente, pode acontecer alguma coisa, vai ter que meter a mão na massa. Não é não? Também teve festas. Sei que rola muita festa lá, eu nunca fui, então não posso dizer nada. Balada o tempo inteiro. Então fala um pouquinho das baladas, das mulheres, especialmente. Aí, ó. Lá tem festa todo dia. De manhã tem compromisso, à tarde tem balada. À tarde tem compromisso, de noite tem balada. Todo dia tem festa, todo mundo bebe, e quando todo mundo bebe, todo mundo vira amigo. Tem aqueles caras que não falam com ninguém. O cara bebe, começa a abraçar. Esse aqui, ó, eu falava com ninguém. Ele bebia, meu Deus do céu.
tenta se comunicar em inglês, né? Eu não falo inglês, eu não falo nada. Você tava com o tradutor do lado. Você acha que você não tradutor dele? Melhor então, porque eu tinha que traduzir esse chaveco pra esse aqui. Eu consegui falar a língua da italiana e a da francesa. É isso que importa. E a da alemã também, ela estava muito interessada. Aqui o dela não deu para entender muito bem. Eu traduzindo esse chaveco Muito poliglota. Não, pra festa é o mais legal, porque a bebida é à vontade, você só vai comigo, que eu fiz sobre gente bobagem. Não, eu sei várias línguas também, aqui no poliglota, mas não veio a casa dele, porque meu pai tá aí, então não veio a casa. Eu e a Mônica, a gente está encantado nisso. É, mais ou menos, mas até... Enfim, pode perguntar, o que você quer saber, né? Mas a crua foi caro pra levar. A crua foi caro. Alguém dessa fantástica plateia quer fazer alguma pergunta? Eu acho que a Nasca quer fazer uma pergunta. Ela não tá nem pensando. É, que eu tô perguntando se alguém da plateia quer fazer uma pergunta pra gente. Tem alguém da plateia que quer fazer uma pergunta? Soma, Nasca! Nasca, faz uma pergunta. Nasca, você quer perguntar como é que a gente fazendo o que a gente fez esse ano conseguiu o quarto lugar em você? O quê? A verdade é que todo mundo merecia melhor que a gente, mas não sei como a gente roubou. Gabriel, Hoje me deu gosto. a gente normalmente termina com as curiosidades, mas você vai falar do banheiro, eu tô cansado dessa história. Então, todo mundo aí agradece e fala as suas considerações finais da BCS, a experiência. E a gente vai terminar com o Mãozinha e o Juno, que eles vão passar uns vídeos aí de uns perrengues do terremoto no Japão. Beleza? Então, vai do Maurício, da Mônica e do Maurício para o Juno Mãozinha. Considerações finais, agradece. Eu queria agradecer a oportunidade de dividir um pouco da experiência como cosplayer aqui com vocês, mesmo que a maioria pelo menos já sabe de tudo, né, que tal. Mas, participar da BCS é uma experiência sem igual aqui no Brasil. Não tem outra oportunidade que a gente se empenhe tanto e que vale a pena. Porque além de ser a chance de representar o Brasil e o Japão, se realizar o sonho de conhecer o Japão, é um palco fantástico, uma estrutura fantástica, é uma visualização muito boa e é um show que realmente vale a pena fazer parte ou ir assistir. Em 2008 a gente não participou, a gente foi assistir e foi muito legal também. Eu espero que vocês estejam lá para prestigiar a gente, né? Eu e a Mônica estamos na final e vamos ver o que vai dar. Eu queria agradecer a todo mundo, essa magnífica, minha magnífica plateia, muito obrigada. Um beijo especial para vocês. E participar do WCS, para mim, é o único evento que vale a pena aqui no Brasil participar, se empenhar, fazer cosplay, apresentação. Para mim é o único que vale. Eu acho que todo mundo, em vez de ficar reclamando, enchendo o saco de quem ganha, devia ir lá e tentar. O WCS está aberto para todo mundo. Pega e faz uma coisa que vai ter seletiva com todas as regiões do Brasil. E é só você pegar e fazer e em vez de ficar falando, vamos fazer, né, gente? Então é isso. E até, bom, espero que todo mundo vá prestigiar a gente, que a gente já está na final. Eu e o Maurício e vamos ver quem são as próximas duplas. Eu queria agradecer a todo mundo aqui que pôde assistir e curtir a nossa banda. As tiazinhas deram maior apoio desde o começo, estão ali, ó. Vem dos vídeos, vem da gente falar, maior apoio moral. O Remy e a Linda, assim, que eles vieram de longe e estão aqui na maior boa vontade, aguentando a gente pela 10ª vez já. Aqueles ali que é sobrenome, um é fiel e a outra namorada não pode ir embora. Detalhe. O pessoal que estava aqui perto, prestou atenção. Oi, ó, minha filha Descida Mil Cosmética, em todas as seletivas, pode ser em Manaus, pode ser em qualquer lugar, estão em todas as seletivas, até nas magníficas palestras, eles sempre estão. Então, muito obrigada ao Cosmética, está sempre tendo uma cobertura ótima. Eu posso falar que competir no WCS é muito gostoso, ganhar é bom, perder não. Mas você tem uma dupla aqui pé frio, a gente não tem muita opção. É verdade, perder não. Eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar. Eu vou passar
pra eles. E você não falou tchau pro povo. Falei, valeu. Um beijo, vamos lá. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra vocês. Bom, pessoal, só quero falar que todo mundo participar do CS, né? Mesmo que demore muito pra vocês ganharem, vale a pena todo o processo, pegar uma seletiva não vale a pena. E o prêmio, meu, você pode ir já vão pagando, mas em pelo WCS, você pode ter dinheiro que for, não vai ser a mesma coisa. Eu gostaria muito de agradecer a minha tia Joanita, que pediu para agradecer ela em algum lugar, então vou agradecer ela aqui. Ela não fez nada, mas ela sempre pediu para agradecer ela. E a gente vai mostrar um videozinho da culinária japonesa que a gente fez durante os terremotos, que rolaram, o maior terremoto que assolou o Japão em muito tempo lá, que ocorreu em março. Foi março, a gente estava lá. A gente estava lá no Japão quando ocorreu isso, então a gente vai ensinar um pouco da culinária japonesa. Como fazer comida no Japão no terremoto. Quando tiver em estado de alerta. Ed? Bom, obrigado a todos por comparecer a essa palestra do WCS. WCS começa agora em outubro, no Rio Anime Clube, no dia 30 de outubro, né? Primeira seletiva no Rio, fechada infelizmente, então paulistano, sinto muito. Sana, final de janeiro, Sana Fest, a segunda seletiva. Oi? A do Rio vai ser fechada? Vai ser fechada, então os carioca vão voltar. É o único jogo que tá o carioca na final. E a final é no Festival do Japão, nos dias 13, 14 e 15 de julho de 2012. E até lá, pessoal, um abraço, tchau.